quando a gente fala de preço, o cara precisa olhar profundidade de categoria. Então, se eu tenho lá desodorante aerosol e eu tenho várias marcas de desodorante aerosol, eu preciso ver custo que entrou versus o quanto o preço vai vender para que eu posicione as marcas com preços diferentes para que o consumidor tome decisão ali. O que eu costumo ver é que o consumidor ele toma a decisão de compra da marca líder baseado na concorrência ou no preço histórico na cabeça dele. Então, eu tenho um preço na minha cabeça que eu sei quanto custa o macarrão instantâneo da Nissin, como eu tenho um preço de quanto custa uma Coca-Cola de 2 litros. Está na minha cabeça. Então, ele sabe quanto custa a Coca-Cola de 2 litros, só que, por exemplo, ele não sabe quanto custa a Coca-Cola de 1,5 litro, de 1 litro, de 600. A pessoa não sabe, ela tem uma noção. E aí eu consigo ter margens melhores, muitas das vezes, quando eu tenho profundidade de marcas e também quando eu tenho variedade, no caso de embalagem dentro da mesma categoria. Então, o cara sabe 100% de certeza quanto custa o Omo lá de 400 gramas. Mas o cara, eu não sei se ele tem noção dos preços dos produtos com gramatura diferente. Então, quando a gente inclusive fala sobre o conceito de produtos notáveis, que são os produtos que têm 3 características importantes dentro do supermercado, e uma delas, por exemplo, é a elasticidade de preço. Para quem não sabe, elasticidade de preço é um conceito econômico, né? Que basicamente como uma variação de preço impacta no volume para cima ou para baixo de venda daquele produto. Então, alguns produtos que têm pequenas variações de centavos no preço podem aumentar em volumes muito de 1.000, 2.000, 10.000 unidades para aquele produto, mostra que esse produto tem alta elasticidade em cima do preço ou baixa elasticidade em cima do preço. Então, isso é um dos conceitos para você chegar nesse conceito do item notável, do item de percepção de preço. As pessoas acham que é simplesmente ir lá e olhar na curva ABC os itens mais vendidos e esses são os itens notáveis. Cara, não é. E as pessoas que ensinam isso, o consultor que ensina isso, o estrategista te ensina isso, ele está te falando besteira, porque não é isso. A curva ABC é um dos pontos, mas não é o ponto-chave. A elasticidade é muito mais importante dentro disso para eu poder ter noção de quanto isso é notável ou não, quanto essa percepção de preço realmente gera variação na cabeça do consumidor, do que necessariamente esse produto está na minha curva A ou não. Porque eu posso simplesmente ter na curva A lá itens que eu promovi agora e vendeu muito, mas as pessoas estão se lixando para ele. Eu só promovi muito ele, por isso gerei ações comerciais muito nele, reduzi a margem dele e ele vendeu um pouco mais. Mas ele não é o item que tira o cliente dentro da loja. Porque o fato é, se eu baixar preço, qualquer item vai vender mais. Se ele vende 10 unidades, eu baixar o preço, ele vai vender mais, 15, 20 unidades. Isso significa que esse item é notável? Não. Isso significa que eu baixei o preço dele, por isso ele vendeu um pouco mais. E ainda sobra menos que... E, cara, isso aconteceu... Teve uma época que eu fiz um trabalho em São Paulo, e eu me lembro muito bem disso, porque nas análises a gente conseguiu entender esse lance, né? Então, o mercado vendia leite Shefa e leite Bonalate. E o que eu tô falando não é que você bote leite Shefa, nem sei se tem Shefa, mas lá Bonalate eu sei que tem. E se isso vai gerar variação, eu tô falando de um caso específico de uma loja que você pode pensar e entender essa análise, pensar e fazer uma análise parecida na tua loja. E não seguir os produtos que eu tô dizendo, tá bom? Só pra você entender. Então a gente fez uma análise e o que a gente percebeu? Eu num dia lá de promoção muito agressiva, eu botei Shefa em promoção. No dia que eu botei Shefa, vendeu Shefa e vendeu Bonalate. Bonalate sem preço promocional e o Shefa com preço promocional. Então, dentro da curva A de 50% da venda, uma curva A de 50%, ou seja, uma venda de 50% do supermercado, o Bonalate apareceu sem estar na promoção e o Shefa também. Ok? Quando eu percebi isso, eu achei curioso. Na vez seguinte que eles fizeram, eles botaram o Bonalate em promoção e deixaram o Shefa sentar em promoção. Segundo teste. O que aconteceu? O Bonalate vendeu muito e o Shefa sumiu da curva A. Olha só que análise importante. E aí, o que a gente fez? No terceiro teste, o que eu fiz? Eu baixei o Shefa, botei uma pilha maior de Bonalate do lado do Shefa, então eu tinha mais Bonalate exposto do que Shefa.
botei uma placa de destaque sem estar em promoção e rasguei o Shefa. Resultado, eu vendi de 2 vezes mais Bonalate e vendi o Shefa. Margem média desses 2 itens foi muito maior com eu fazendo um trabalho desse. Então, também quando você olha dentro da categoria, você tem que olhar, porque algumas vezes eu mexo na promoção de um item e isso ajuda a outro item performar, porque eu levo mais clientes para dentro daquela categoria. Então não é só sobre botar o preço num produto, é sobre fazer uma análise um pouco mais profunda dentro desse negócio. Então, se você colocar, e aí a regra básica é os preços dentro, por exemplo, eu não posso ter leite de marcas diferentes com preços iguais. Isso você está errando no conceito. Então, eu preciso ter preços diferentes. Para eu poder dar a tomada de decisão do cliente, vai ser baseada em marca e preço. Ok? Quando o cara vem comprar o mais barato, ele não está olhando marca, ele só está comprando o mais barato. Então ele vai lá e compra o... Eu estava ontem num supermercado, participando de uma inauguração aqui no Rio de Janeiro. Ele é um impulser nosso, eu fui lá e participei da inauguração e tal. E aí eu fico ali na área de vendas, e aí eu converso com os clientes para entender inclusive padrão, conceito e tudo mais. E aí um cliente meu me abordou e ele falou assim, qual o preço desse arroz? Aí tinha um erro de operação e o preço já tinha sumido, né? Não sei porque vocês sabem, no mercado você vai lá, deixa e de repente o preço some, né? As pessoas, sei lá, catam, rasgam o preço, levam o preço, sei lá. O troço estava precificado, de repente não estava mais. Aí o cliente me perguntasse qual o preço desse arroz e tal. Aí eu fui lá olhar o preço do arroz. Eu falei assim, ó, esse aqui tá R$ 23,99. Mas eu tenho um arroz de primeira muito bom, que é líder de venda no Rio de Janeiro, R$ 26,99 nesse dia. E aí o cliente, eu não sei se estiver vendo isso, pode ser que o arroz esteja com preço diferente hoje, tá? Mas aí o cliente olhou e falou assim, não, eu tenho mulher e tenho 5 filhos, eu vou levar o de R$ 23,99. Eu falei, mas essa marca é muito melhor. Ele falou, não, eu preciso levar o mais barato. Esse mais barato não era o arroz que a gente estava rasgando. Estava rasgando o marca líder. Esse arroz aqui ainda estava com margem. Por que eu estou falando isso? Qual é o conceito, né? A tomada de decisão do cliente, ele vem para a loja por causa do arroz líder, porém se ele é um cliente que só compra o mais barato, e você tem alguns clientes, principalmente classe C e D, que vai lá e compra o mais barato, ele vai comparar você com você mesmo. Ele comparou o preço, esse aqui está R$ 26,99 e esse está R$ 23,99, então vou levar o mais barato. Olha só. Então, ele não me comparou os R$ 23,99 com outros arroz de outras lojas. Ele comparou o R$ 23,99 com o meu preço de R$ 26,99. O que eu tenho que fazer? Eu preciso, nesse momento, pegar e fazer com que o cara entenda esse processo, e você precisa precificar bem os produtos de combate, que são os produtos mais baratinhos, que é o produto que você trabalha por preço.